E aí, meninas? Tá bom esse tema do nosso próximo encontro? Tá ótimo. Heloísa, quem sabe vamos contextualizar o que é a Intef antes da gente começar o nosso bate-papo, porque de repente pode ter alguém que nunca ouviu falar, não sabe o que é ainda, né? E hoje, quem sabe, seja o convite que vai bater no coração de alguém aí, né? Vamos lá, então. O que é a Intef? A Intef é Inteligência Emocional para Mulheres, é uma comunidade de mulheres com o intuito de a gente levantar temas para saúde mental e autoconhecimento. Tá. E a nossa proposta, então, é trazer encontros onde a gente cria um ambiente de segurança que a mulher possa compartilhar os aprendizados, o que ela passa, e assim a gente possa ajudar e evoluir uma com a outra. Juntas. É um movimento feminino, né? Para que a gente possa crescer e evoluir. Às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que é só a gente que passa. Mas se a gente para um pouquinho para prestar atenção e escutar as outras mulheres, a gente vê que não é só a gente que lida com aqueles problemas de carreira, maternidade, relacionamentos. Então, a nossa proposta é essa, é convidar essas mulheres para vir com a gente, né? E fazer esse movimento, cada vez essa egrégora, né? Como tu falou no início, criar uma egrégora, um alto astral, uma coisa boa, e também com acolhimento, para que a gente possa ajudar umas às outras. Essa é a nossa proposta. Existe algum critério para participar da Intef? Não existe nenhum critério, depois a gente pode passar, é só entrar no nosso grupo, a gente tem uma comunidade no WhatsApp e lá a gente vai dando as informações também, temos o Instagram, né? E ali a gente lá na bio do Instagram tá o link para entrar no grupo, né? E aí a gente divulga ali qual o tema do próximo encontro, qual a programação. É tão leve que a gente vai passar, por exemplo, não precisa vir maquiada, não precisa vir social, é para ir como você está se sentindo. Não é para ser mais um compromisso. É para levar um bem-estar, né? E para ser uma coisa tranquila. Legal tu falar isso, porque quando as meninas estiveram aqui a primeira vez falando da Intef, né, a gente teve um bate-papo assim, maravilhoso. Faltou tempo, na verdade. E eu fui no primeiro encontro, né? Porque quando a Yara me mandou, assim, eu já... É o que eu disse semana passada aqui, eu falei sobre quando a gente recebe um convite, alguma coisa assim, e você sente alguma coisa no corpo, sabe? Tu te arrepia, o coração bate, ou tu arregala o olho, tá? Presta atenção, gente, presta atenção. Quando você sente uma manifestação corporal, tem informação ali. E quando o Yara me mandou o Instagram da Intef e tal, eu fiz assim, nossa, que massa. Claro que eu já convidei ela para vir ao programa, ela veio, né? Foi tudo assim. E eu fui no primeiro encontro, né? E eu, no momento que eu recebi, eu disse, cara, eu tô precisando disso. E fui. E é muito legal tu falar isso, porque como eu tô andando muito no meio do mato, né, gente? A minha vida virou o meio do mato, é onde eu gosto, é onde eu me sinto bem, eu gosto de estar perto da natureza, então falou em ir para uma cachoeira, falou, tô eu lá, né? Hoje de manhã, para vocês terem noção, ao invés de ir na academia, eu fui na praia. Eu disse, não tô com energia para academia, não quero ver aquela gente da academia, não quero ver, não. Eu preciso de Fui pra praia, tomei banho de mar, tudo hoje de manhã. Fiz uma meditação lá, maravilhosa. E assim. Bom, aí no dia do encontro, eu pensei assim, vou encontrar aquela mulherada chique, né? Tudo de salto alto, arrumada. E não tô mais nessa. Salto alto faz tempo que eu abandonei, né? Aí eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou do jeito que eu sou, porque é assim que eu sou. E se a proposta do grupo é para estarmos num ambiente seguro, para estarmos como somos, para compartilhar, então é assim que eu vou. Botei lá um meu vestidão azul lá, bem riponga, do jeito que eu gosto, e me fui, né? E tem coisas que acontecem lá, gente, que fica lá.
Isso é legal, que é um ambiente seguro mesmo. Então, assim, o que a gente compartilha e tal, fica lá. Acredito que fica, né? Porque essa é a proposta. Essa é a proposta. Né? A gente tá no meio de pessoas que a gente possa realmente sentir esse espelhamento. Poxa, isso que eu sinto, a outra pessoa também sente ou já passou e tal. Então, assim, foi incrível o primeiro encontro. Formou-se realmente assim, uma energia muito legal. E eu que andava um pouco avessa a esse tipo de movimento, por quê? Porque eu acho que assim, talvez a Roberta vá entender o que eu quero dizer. A gente meio que teve um boom do empoderamento feminino, que eu tenho pavor dessa palavra, né? Sempre falo isso porque eu acho que criou uma coisa um pouco distorcida, sabe? Desse empoderamento feminino. Eu acho que a mulherada tá um bando de mulher cansada, exausta, que agarrou muita coisa e agora tá esgualepada, né? E teve muito, sabe? Muito. Ai, encontro, palestra de empoderamento. Saturou. Saturou, né? Tudo bem, tá tudo certo, acho que foram movimentos importantes, tá? Agora acho que deu uma acalmada. E eu cheguei no meu limite, assim, então eu parei. Eu me afastei de tudo aquilo, assim, ai, não quero mais saber desse negócio. E tudo que me convidavam, eu disse, não quero. E a Intef eu senti diferente, né? Aí eu acho que tá realmente nesse sentir. Porque tem que fazer sentido. Senão, não faz sentido. Senão não flui, né? É redundante, mas é o óbvio. Mas o óbvio só é óbvio até que a gente veja que é óbvio, né? Muito bem. Esta é a Intef. Está aberto o convite para todas as mulheres que queiram participar. Entra lá no Instagram, a gente vai divulgar o Instagram aí. Entra lá na bio, entra no link, entra no grupo. Tá? Aí vai ficar por dentro ali do movimento e tal. Nós vamos ter um encontro nessa semana, o segundo encontro. Mas os encontros têm vagas limitadas, isso é que é importante. Sim. Né? Porque cada vez vai ser num lugar e tal. Então, tá aberto para todo mundo, não paga nada, é gratuito, tá, gente? Mas os encontros têm vagas limitadas, é isso aí que tem que ficar ligado. Nesse, por exemplo, não sei nem quantas pessoas já tem no grupo, mas tem um monte de gente. E só serão 20 vagas. Então tem que estar ligado ali, né? Eu não quero perder esse encontro. Porque nesse encontro, quem estará comandando o bate-papo lá será a Roberta Mânica. E o tema será comunicação e relacionamento. Roberta, duas palavrinhas aí fortes, né? Muito forte. Comunicação e relacionamento. E aí? Gilmara, uma das coisas que me deixou mais feliz com esse convite foi justamente isso que você traz. O olhar para uma perspectiva do nosso lugar sem performar. Porque nós estamos o tempo todo olhando para uma condição existencial como se nós tivéssemos que estar todos felizes, realizados, trazendo uma performance. E a vida é uma caixinha de angústias para ser trabalhada diariamente. Então isso, essa semana ainda nós estávamos conversando como a gente está com dificuldade de nomear as nossas próprias emoções. Por quê? Porque todo momento nós estamos bombardeados por informações que colocam todos dentro de uma demanda onde você precisa seguir aquele rigor, aquele padrão. Aquele padrão. Então, eu repito e digo sempre que comunicação é relacionamento e relacionamento é comunicação. Mas a partir de um ponto de vista muito da experiência, do repertório e da necessidade que nós temos de nos aproximar das pessoas, mas mantendo sempre um limite desse encontro conosco, porque isso a gente não pode perder de vista. Então, muitas vezes nós estamos mergulhados em processos, e são mentorias de todos os tipos, para você ser uma super mulher, uma super profissional, uma super mãe, manuais de todos os tipos. Super tudo. Então, esses manuais... Aí não vira super em nada, Nada. né? E aí é como se as manobras, para que a gente evitasse
esses desdobramentos comuns do ordinário da vida fossem sempre a partir de uma resistência. Eu não posso sofrer, eu não posso sentir, eu não posso... Então, se vocês observarem, da mesma forma, tudo vira tendência. A tendência a ser super, a mastermind, master... E aí, ao mesmo tempo, você começa a ver que a tendência também coloca as pessoas no sentido de vulnerabilidade. De repente, todo mundo começa a se vulnerabilizar para tentar trazer isso para um sistema muito mais automático. Qual a tendência que tu vê hoje? Jamara, nós estamos aí prestes a uma nova ruptura. E aí, falando muito da ansiedade das redes sociais. Tá. A partir de amanhã, dia 14, o Instagram vai banir todos os seus filtros. Você já pensou a dificuldade de você conseguir estar com a cara limpa no Instagram? Ah, é? Eu não sabia disso. E aí, pessoas que nós nem reconhecíamos mais quando Ai, passavam na rua. Eu já não uso filtro, né? Então, pra mim, não vai fazer diferença. Então, veja, eles estão ali, mas eu não uso. Veja bem o quanto isso significa, porque nós estamos vivendo um tempo que maravilha. em que as pessoas estão, nós todos, sob uma manobra de performance. Né? Desde o padrão que vem trazendo consequências muito sérias, principalmente para a nossa geração, que é a questão do corpo. Tem um livro maravilhoso da Paula Sibilia que significa O Show do Eu. Eu recomendo. Esse livro ele fala exatamente de como nós estamos nos corrompendo enquanto criaturas humanas, exatamente numa fuga, de ao invés de buscar a essência que estrutura essa nossa necessidade humana, nós estamos a todo momento buscando comparativos que vão trazendo para nós algo que é insaciável. Tu sabes, Roberto, que outro dia eu relatei aqui no programa que eu sou um livro aberto, né? Como diz um telespectador meu, eu sei tudo da vida da Jo, né? Porque eu abro mesmo, né? Eu acho que compartilhando a vida da gente real, como ela é, a gente... Enfim, é assim. É, assim sou eu. Eu comentei aqui outro dia, olha que interessante, eu tava em casa, uma boa e tal, procuro... fazer os meus exercícios para manter assim a minha frequência elevada e não cair no trauma e drama e mas a gente é uma caixinha de angústias diariamente, então tem que ficar de olho ali, beleza. E às vezes eu pego o danadinho do celular com uma intenção, que é a de me distrair. Agora eu estou consciente de que eu vou pegar celular para me distrair e roda a tela. Graças a Deus o meu conteúdo que eu sigo é bom, então eu não me distraio com coisa ruim, eu me distraio com coisa boa. Mas o tempo vai, o tempo vai, beleza. Aí tá, isso no feed, né? Aí eu não costumo ver Instagram, stories de outras pessoas, são poucas, né? Geralmente o que me interessa, do ponto de vista de conteúdo, mas às vezes... vou lá, vou dar uma olhada lá no Instagram da fulana, tá. Gente legal, gente que eu gosto. Só que aí, nessa, tu entra, vai pulando a balinha, e vai. E daqui a pouco, eu percebi que eu tava ruim. Que eu tava angustiada. Eu tava com um sentimento tão ruim, uma coisa, uma angústia, uma tristeza, uma coisa assim, eu disse, epa, que é isso? Eu tava tão bem. Aí eu saquei. Eu vi alguma coisa que me incomodou, que me comparou, que eu me comparei, né? Tipo aquelas coisas assim, nossa, o fulano tá viajando, nossa, olha onde o fulano tá agora, e eu tô aqui atirada no sofá. Olha, esse ali tá treinando, né? Sabe? E eu não sei o que foi. Eu nem fui atrás de saber, mas eu olhei para o que eu estava sentindo. E detectei que foi dali, veio dali. Disparou algum gatilho em mim. Entendeu? E eu disse assim, meu Deus, que perigo que é a gente não estar consciente. Porque em algum momento eu me perdi, mas eu reativei a minha consciência, né? E aí eu vi assim, ó, o quanto é perigoso. Porque se alguém não tá legal com a sua com a relação com a sua comunicação consigo mesmo, que eu acho que é uma das grandes sacadas, né? Como eu me comunico com esses eus que estão aqui dentro. Aí eu disse assim, caraca, que perigo. E aí, só complementando esse teu olhar, existe uma perspectiva da neurociência
que é exatamente essa êxtase de dopamina, quando nós estamos rolando um feed, que vai trazendo essa sensação de saciedade. Aí você fica ali por horas, sem perceber. Sem perceber, né? Passa 40 minutos assim, trazendo um excesso de informação. E aí, quando a gente tenta trazer essa pessoa, e aí, no geral, nós estamos aí com uma pesquisa esse ano de que os brasileiros nunca leram tão pouco. Mas como é que nós vamos retirar uma pessoa de uma plataforma onde a dopamina é livre, para trazer ela para uma condição de um esforço cognitivo, e a neurociência explica, porque você precisa de um esforço cognitivo, e a comunicação entra exatamente nesse lugar. Ninguém se comunica sem um repertório. Porque a comunicação, ela não é só uma união de palavras, ela é intencionalidade. Só que para que eu tenha uma intencionalidade clara, eu preciso ter um repertório bem construído. Então eu acho muito bonito que as pessoas costumam colocar agora, final de ano, né? Eu li 35 livros, 45 livros. E eu gosto muito de uma perspectiva do Lev Story, eu trabalho muito com meus alunos assim, o que é a leitura? O que eu faço com essa cognição desenvolvida a partir do que o livro me atravessa? Do que a mensagem traz? Porque não adianta eu ler 45 livros e continuar permitindo que toda a minha linearidade de vida seja realmente um incômodo. Então nós precisamos criar um hábito de construir uma análise crítica a partir de tudo que nós fazemos. E, Jomara, tua ida na praia se transforma em algo muito mais importante porque você ressignifica. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, eu costumo abrir e fechar minhas aulas com poesia. E tem muita gente que se incomoda. E eu digo para os alunos, poesia para mim não é apenas um conjunto de palavras. Poesia é percepção de mundo. E a comunicação para mim é uma filosofia porque é uma percepção de mundo. Que não é o que eu te digo agora, é como eu te digo. E o Rubens Alves fala assim, o pessoal está bem assim, preocupado, realmente dedicado à oratória. E está na hora da gente parar e fazer uma escutatória. Estamos precisando de um momento de escutatória. Porque a escuta é a habilidade socioemocional que nos abre para todas as outras. Imaginem como estaria a qualidade do nosso relacionamento hoje se nós tivéssemos menos pressa de escutar. Porque nós escutamos com tanta pressa, querendo que isso se internalize, nós lemos com tanta pressa, querendo que aquilo entre. E uma comunicação bem elaborada, e nós trabalhamos muito com a saúde, Jomara, e isso é, como é que você noticia algo muito difícil e delicado no momento, numa situação frágil? Você precisa decantar aquilo. Porque a empatia, diferente do que todo bom entendedor possa pensar, não é você se colocar no lugar do outro. Ninguém jamais vai conseguir colocar o seu calçado e sentir a sua dor. A empatia, essa capacidade humilde que a gente tem de estarmos no nosso lugar, no nosso tamanho bem pequeno, da nossa imperfeição e ficar aqui. Jomara, eu tô aqui. Eu não preciso ficar falando para você que nem um coach maluco tentando te convencer. Seja forte. Seja forte. Isso é um absurdo. É uma ousadia. Você vê a pessoa no chão, levanta, você consegue. A empatia é a sua capacidade de reconhecer a tua insignificância a partir da dor do outro. Só que se você não tem um repertório, a tua comunicação vai ficar sempre nessas frases prontas, nessa autoajuda que acaba não te levando a lugar nenhum. Então, como é que se constrói um repertório? Se autoconhecendo, sendo fiel aos teus princípios e aos teus valores. E nós somos seres de desamparo, nós dependemos do outro, o outro nos levanta, o outro é o nosso amparo. Perfeito. Então, nós precisamos nos cercar dessas pessoas, assim como o grupo do Intef, que também olhem para os mesmos lugares, com os mesmos valores e com respeito à essência daquilo que o ser humano tem. Nós temos uma pesquisa que saiu agora, final de dezembro, dia 23, da Talk, que é uma agência gigantesca, que aponta que 10% dos brasileiros estão se comunicando com a inteligência artificial diariamente. Bom dia! Por quê? Porque tem ali uma possibilidade de resposta a partir de uma expectativa que se cria. Então, como a gente se idealiza esse eu superegóico, que a psicanálise traz muito, né? Essa rigidez que a gente tem, a gente quer que o outro também seja desse jeito. E aí, diariamente, a gente vai se frustrando com uma perspectiva infantil e de idealização. E essa comunicação, quando ela vem ao encontro de pessoas que realmente partilham de algo que não é a exigência, mas é uma partilha, fica mais leve. Adorei. Assim, concordo totalmente assim contigo. Que loucura que é pensar que na pandemia a gente teve tantas possibilidades porque como tudo tem luz e sombra, como tudo tem lado bom e lado ruim,
a pandemia pôde proporcionar muitas oportunidades, Sim. né? De conversar mais com as pessoas que vivem com a gente, né? De ler mais. Mas a gente aproveitou, né? Na verdade, eu vejo assim que esse autoconhecimento precisa passar por uma autoavaliação, né? Bem séria mesmo, assim. Tipo, ir no médico, assim, ter que falar a verdade. Não, doutor, eu pisei na bola mesmo, né? Tem que ser, mandar a real, porque é uma autoavaliação. Tem que passar para a gente entrar nesse autoconhecimento, para aprofundar nessas questões. Para mim, Roberta, tudo começa dessa comunicação interna. E hoje, na minha meditação, eu estava pensando sobre isso, porque eu não conseguia hoje, apesar de ter feito todo o meu ritual ali, que eu faço todas as manhãs e tal, mas hoje a minha mente estava tagarela a um nível incrível, sabe? Tá desde ontem, na verdade, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Então tá, já que tu não calas da tua boca, então vamos conversar. Aí eu comecei a conversar com essa voz, com esse eu, com esse sei lá o quê. E eu disse assim, gente, por que hoje eu não estou conseguindo fechar a matraca dessa minha mente, que ela tá tão tagarela? E entrei nessa conversa interna, né? E a resposta começou a vir, não, é porque tu tá muito preocupada com isso, com aquilo, nananana. Eu disse, então vamos estabelecer uma comunicação aqui, nós duas, pra gente chegar numa harmonia aqui, porque eu vim pra cá pra silenciar, então nós vamos ter que se entender aqui. E aí eu entrei nessa, e parece papo de maluco, mas na verdade essas vozes, elas estão com a gente, se comunicando o tempo todo, né? Então quando eu vejo assim comunicação e relacionamento, para mim, Jô, o que vem muito é como eu me comunico comigo mesmo. Muito. Porque a partir dessa minha comunicação, dessa autoanálise, desse autoconhecimento e desse roteiro, né? É que aí talvez eu vá conseguir ter uma comunicação melhor com o que me cerca, né? Jomar, é muito coerente esse teu olhar, porque as pessoas precisam muito capacitar, formar os seus grupos para atender bem, para vender bem. E observe que como uma pessoa vai atender bem a outra se ela não está numa condição psicossocial. Muitas vezes a gente entra nos lugares e as pessoas não conseguem nem nos olhar. Então, a comunicação ela é de uma complexidade que nós talvez olhemos para ela como algo nato. A criança começa a falar suas primeiras palavras e ali em diante se vira, cada um se comunica do jeito que está. E não tem nada a ver com a característica de personalidade, de timidez ou não. E a filosofia oriental nos traz muito isso. Quando nós olhamos para as nossas dificuldades de desenvolvimento, de habilidades no geral, sejam as hard skills, as soft skills, seja o que for em termos de desenvolvimento de competências, o que mais impede que nós cheguemos a um lugar onde desejamos estar é a resistência. E o que a filosofia oriental ensina? Exatamente isso que você fez. Opa, eu vou aceitar. E quando eu aceito, eu solto e deixo que os processos se façam. Porque os processos eles são lentos, assim como a meditação, começa a passar por um desenvolvimento que o seu cérebro vai aceitando aquilo como uma dimensão de hábito. Então nós precisamos entender também dentro de uma amplitude a fisiologia do corpo. Porque a emoção ela é uma manifestação fisiológica que nós precisamos legendar. Senão a gente vai passar a vida inteira achando que sentir raiva é uma coisa muito ruim. E aí quanto mais a gente repreende essa raiva, o resto da vida você fica amargurada. E tá aí o ressentimento. Pior dos sintomas que vem causando todo tipo de doenças nas pessoas. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de desfazer esses nós da garganta. Esses nós que realmente nos colocam numa situação bem crítica. E aí, ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso. Como é que se desenvolve
Resiliência, que é a palavra também de tendência, resiliência é algo que vem muito dessa capacidade da gente olhar para as nossas experiências e do outro a partir de um processo de muito respeito também. Porque cada um atravessa a sua condição existencial de uma forma. Embora estejamos todos nós, apesar de toda a tecnologia, nas mesmas necessidades básicas, Sim. nós ainda temos uma tendência quase que arrogante de olhar para o outro numa situação de julgamento. E uma comunicação, quando ela é realmente clara, precisa, ela não julga. E aí eu queria trazer só um exemplo para vocês. Outro dia eu estava escutando uma professora que ela é referência em neurociência da Universidade Federal do Paraná. E de repente a professora começou a falar coisas magníficas. E eu impliquei com a cor do quarto daquela professora. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma pessoa dorme num quarto dessa cor? Veja o nível de amplitude de um cérebro que vai pensar como que a luz entra, como que a pessoa dorme. E depois de um tempo eu disse, é para ali que a nossa consciência nos leva quando nós nos distraímos. O que nós, enquanto seres humanos, temos que observar a escolha do outro? Isso é dele, isso não faz parte nem do cotidiano que a gente vive. Por que eu tenho que pensar nisso? Porque o nosso subconsciente, a nossa mente, ela vai voltar sempre para o mesmo lugar. Sempre. Então, trabalhar esses recursos de repertório, de roteirização, de escolha, de saber que eu vou meditar e talvez naquele momento minha cabeça esteja realmente preocupada com alguma coisa. Aí eu vou atravessar aquela dificuldade e vou dizer para mim, tá tudo bem, é assim que tem que ser. Sem luta, né? Sem luta. Por isso que eu abomino também a coisa da palavra guerreiro. Não gosto. Não gosto, gente. Assim, vamos desculpar, mas... E como é cultural isso, né? Como a gente... parabéns, fulana é uma guerreira. Gente, me dá até um cansaço, assim. Porque parece que, pra mim, me passa isso, assim, que a gente tá sempre guerreando. Tá sempre lutando. É lutando com as nossas emoções, é lutando com as coisas que a gente tem que fazer, é luta, 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 luta. É pesado isso, sabe? E aí eu entro no poder das palavras. Que impacto que as palavras têm pra gente? A questão das palavras é algo que a gente tem que trabalhar, assim, desde que as crianças são muito pequenas, né? No trabalho que eu faço com os professores, eu sempre digo isso. Quando uma criança pequena chora, isso é socialmente instituído. Você pega a criança na hora e diz assim, olha o passarinho, olha o céu, olha a luz, vamos ver não sei o quê. Vai passar. Por quê? Porque a gente Já tem passou, dificuldade já passou. de nomear isso que se sente. É assim. Eu até brinco lá em casa quando os meus sobrinhos vão, eu digo assim, o choro é livre, chorem. Chorem, o choro é livre. Aqui você pode chorar à vontade. Porque a gente precisa dar vazão para aquilo que é a representatividade. Claro que tudo dentro de uma questão de trazer essa legenda, né, para o que se sente. Mas as palavras, elas tanto constroem pontes quanto criam paredes. Então, muitas vezes é muito difícil a gente ultrapassar o peso dessas palavras que ficam por muitas vezes aqui dentro da gente. E vem mais uma vez a infância, que é esse terreno que a gente pisa por uma vida inteira. Vai voltar sempre, em todas as situações boas, as situações difíceis. Então a gente precisa voltar lá, olhar para aquilo e retomar como algo que é uma bagagem desse repertório. Então isso tudo faz com que a gente esteja cada dia mais cuidadoso com as palavras que nós usamos e com a maneira como nós empregamos essas palavras. Exatamente. De que forma essas palavras estão sendo escolhidas, estão sendo determinantes para o nosso processo. Minha gente, palavras são flechas, né? Foi. Vamos fazer, estou adorando nosso bate-papo. Temos alguns comentários aqui. Nós vamos chamar os nossos apoiadores culturais agora. É rapidinho, a gente não demora, é bem rápido. E a gente já volta. Minha gente, o papo continua aqui. Viu como é rápido? Então, olha só, vamos dar sequência aí ao nosso bate-papo. O Yara tá aqui, ansiosa. Tava aqui, eu também tô ansiosa por esse Nelson Encontro. Olha, se botarem a lista lá no grupo, enquanto eu estiver aqui, já boto meu nome lá, hein, Yara, pelo amor de Deus. Que de manhã eu não consigo. O Juarez Nardi tá aqui, para quem espera muito para fazer alguma coisa, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, como está a música. Um beijo pro Juarez, está com um projeto
incrível aí em Araranguá, trazendo a arte pra gente. Tivemos um bate-papo maravilhoso. Legal. Semana passada aqui, ó, vai ter matéria também aí, acompanhe, tá? Uma sala aí de artes, de cinema, também tudo gratuito para nós. A Yara tá aqui. Essas mulheres são fantásticas. Beijo, Jô. Beijo, minha linda. Até logo mais, né? Vamos ter um encontro aí logo mais para a gente falar de projetos, de novidades, de coisas boas. Então, as palavras, né? As palavras que têm tanto poder, que estão na nossa mente, estão na nossa boca e produzem esse efeito incalculável, né? Porque palavras ditas às vezes de uma forma, sei lá, né? Sem passar por um filtro aí, podem provocar grandes estragos. Quando a gente fala sobre comunicação e relacionamento, né? Eu trouxe essa questão dessa comunicação interna e trouxemos aqui essa questão dessa comunicação através das redes sociais também, né? Que é muito importante a gente estar atento. Mas quando a gente traz para as nossas relações próximas, né? Nosso contexto familiar, nosso contexto profissional, qual é o teu olhar, qual é a tua análise, assim? Tem algo muito perceptível. Tá. Vocês já observaram como é fácil admirar aqueles que não conhecemos? Quanto mais nós conhecemos as pessoas, quanto mais próximas de nós eles são, mais difícil é a aceitação. Porque o nível de intimidade vai nos aproximando, os defeitos vão surgindo e aquela idealização da pessoa vai ficando cada vez mais difícil de aceitar. E aí o processo da comunicação é justamente esse, porque há uma idealização prévia daquele ser que está ali e nós temos uma dificuldade de comunicar. E não há algo mais desafiador do que supor o que o outro pensa, supor o que o outro é. Então isso também é um tipo de barreira que faz com que os relacionamentos... Muito grande. Imagine se nós tivéssemos um nível de compreensão a partir do que o outro, né? Muitas vezes você deseja muito que o outro faça aquilo para você. Mas talvez quando ele faça, você diga, bom, mas não era bem assim. Então, essa interlocução também é um desafio. Né? O quanto dessa comunicação, ela também se faz na mediação do dia a dia. E por isso eu digo, a comunicação, ela não é algo que é construída como uma caixinha isolada. Ela acontece do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, a todo momento. O seu corpo fala, porque a comunicação não verbal, ela é 89% do processo. Exatamente. O olhar, os gestos, a maneira como você se posiciona, a maneira como você se direciona, a maneira como você cumprimenta a pessoa, como você se abre, como você se fecha. Então, a vida em si... ela é feita para que a gente vá resolvendo as demandas do dia a dia. As demandas estão aí para que diariamente, cada um ao seu modo, ao seu tempo, vá resolvendo. Mas é de uma complexidade sem fim que a gente não dá conta. E o que a gente faz na complexidade, Jomara? A gente navega na complexidade. A gente navega. Porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos todos unidos, embora muitas vezes cegos, para um único objetivo, que é a evolução. E qual que é a razão maior? A condição da impermanência. A única certeza que se tem, daqui a um pouco ninguém mais vai estar aqui. Então isso é de uma coisa sensacional. E aí, eu fiz aniversário recentemente e ganhei umas flores de muitas pessoas, e aí a minha casa estava cheia de flores, e ontem à noite, em muitos momentos, eu olhava para aquilo e dizia assim, gente, não tem coisa mais linda do que você ganhar flores em vida, girassóis, manjericão, aquela... Parece coroa de flores. Por que nós temos que esperar o momento final para encher a pessoa de flores? Né? Que simbólico em vida a gente conseguir redimensionar uma comunicação de validação. Mais uma vez, nós somos seres de desamparo. E aqueles que estão mais próximos de nós são os que precisam de uma validação diária. Nós, desde bebês, nós temos que estar ali, junto de alguém, o único mamífero que precisa estar
para sobreviver é o ser humano. Uhum. Então, esse ser de desamparo, ele precisa de uma validação, de um reconhecimento. Uhum. E é por isso que nessa condição maior, os amigos têm uma importância tão grande. Uhum. Porque os amigos, em todos os momentos, assim como a família, as pessoas que estão próximas, por isso que a gente tem que se cercar de pessoas que nos aproximem de uma utilização de palavras mais adequadas, são também quem abrem portas para que a gente veja que vale a pena. A vida presta. A vida presta. Nossa, tá vindo mil coisas aqui na minha cabeça, né, gente? Olha só. Lá em casa, somos a Sofia e eu, né? E o Pedro. E a Sofia e eu somos a minha filha, né? Somos da comunicação, né? A nossa maior dificuldade lá em casa é nos comunicarmos. As coisas básicas, né? Aí a frase que mais se diz lá em casa: nossa, mas por que tu não me falou? Olha a insanidade, gente, né? Por que tu não me falou? Porque a gente fica nessa de achar que o outro, né? Então a gente tem muita comunicação corporal, né? Não verbal. Então eu levanto a sobrancelha, ela já... a mãe não tá boa hoje, né? Ela já criou uma mensagem que ela nem sabe se é. Gente, isso é tão louco, porque nós duas criamos problemas, situações, conflitos que não precisariam existir se nós conversássemos, falássemos, né? Mas nós temos uma coisa que eu não sei se as minhas filhas puxaram de mim, não sei se isso vem no DNA, não sei. Eu gosto muito de escrever. Eu vim de uma época em que eu escrevi muitas cartas, né? Eu morei longe de casa e tal, a gente se comunicava por cartas, né? Não tinha celular. Então, eu venho de uma época em que a gente escrevia cartas e recebia cartas. E eu gosto de escrever. E eu, por incrível que pareça, eu me expresso melhor quando eu escrevo, tá? Então, eu e o papel somos grandes amigos. Então, às vezes, quando a coisa está tensa lá em casa, eu escrevo. Aí eu vou lá e deixo uma cartinha, deixo um bilhetinho, né? Poderia ser pelo WhatsApp? Poderia. Às vezes até é. Mas eu acho o bilhetinho mais fofo, né? Escrever à mão e tal. E as minhas filhas também têm esse hábito. Então é uma troca de bilhetinhos. Quando a coisa está tensa, a gente vai para o recurso das cartinhas, porque daí você consegue colocar, expressar o que você está sentindo com amor, sabe? Tá respirando, não tem a interferência, né? Então você consegue realmente concluir o seu pensamento que você está sentindo. Então, por isso que eu digo, as palavras, né? Essa comunicação às vezes não precisa ser só verbal, né? Tem muitas formas da gente se comunicar, com gestos, com flores, né? Com café da manhã. Todas essas são formas da gente se comunicar. Então, mas o quão é difícil, né, Roberta? Essa comunicação com os mais próximos. E veja bem que hoje a atenção é um gesto raro de generosidade. Imagine nós aqui, quantas pessoas conseguem estar ainda prestando atenção no que nós estamos falando. Quantos já de repente não se distraíram? Porque a dificuldade de manter o foco diante de tantos estímulos é realmente difícil. Então, os estímulos que nós temos hoje são muito, muito intensos para que a gente consiga dispensar atenção. Então, quando alguém está realmente focado naquilo que nós estamos falando, é um privilégio. É verdade. Que vem aí, como tu falaste do Rubens, né? Desse ouvir também. E aí tu vê, às vezes eu opto pela escrita, porque eu sei que se a gente for conversar, uma vai interromper a outra e tal, porque a gente tem essa dificuldade do ouvir. E porque muitas vezes nós estamos ouvindo para responder imediatamente e não para compreender. Então a nossa escuta, ela não é treinada para a compreensão. Porque se nós estivéssemos aqui atentos, opa, eu vou tentar compreender, mas não.
é uma impulsividade da resposta, ou até para oferecer uma solução. Quando alguém chega com um problema, sabia que tu ia falar isso. Talvez você já, de imediato, antes de compreender, ou talvez, mais uma vez eu uso essa palavra, decantar aquilo, você quer oferecer uma solução. E talvez esta oferta de solução, ela vai causar um problema ainda maior. E você não tem a obrigação. Exato. Porque talvez a pessoa não esteja buscando isso. Uma vez ela me disse, mãe, eu quero apenas uma mãe que me ouça. Eu não quero a terapeuta. Tu não precisa me trazer solução. Eu só quero falar. Pensa, né? Como a pessoa aqui ficou. Mas eu achei sensacional, né? Porque é justamente isso. Porque daí mistura a mãe, né? Mas isso acontece com a amiga, isso acontece Sim. com o colega de trabalho. Parece que você tem que sempre oferecer uma solução. E não é sobre isso, né? É tão importante a gente avaliar essas coisas, e eu tenho certeza que quem está com atenção aqui está aí repassando algumas situações na sua vida em que isso acontece, né? Então, olha quanto essa comunicação nos nossos relacionamentos, ela é ampla, né? De que tantas formas estamos nos comunicando e que bagunça pode ser que estejamos, né, causando por simplesmente não olhar esses aspectos diferentes da comunicação. Quando a gente fala em comunicação, parece que é só o que eu falo, né? E não, é muito mais que isso, né? Muito, muito mais. Os gestos, por exemplo, eu já falei outras vezes aqui no programa, os gestos são uma forma de comunicação incrível, né? Eu costumo dizer, eu disse outro dia para um terapeuta, assim, que eu tenho uma extrema carinho por ele e acho eu um cara, assim, inteligentíssimo, fantástico. E eu disse para ele assim, você já percebeu que os animais celebram todo o nascer do dia? Eles cantam, os pássaros cantam, o galo canta, todo mundo, os bichos se mexem, o gato da gente vai procurar o sol e tem todo aquele movimento todo dia. Quando o sol vem e dá, é um gesto, né? Sol aparecer, é um gesto da natureza pra gente. E aquela passarinhada canta e todo mundo, e eles celebram aquele nascer do dia, é um gesto, né? E ele disse, uau, nunca tinha pensado nisso. Porque esses gestos também comunicam. Mas a gente está com tempo para pensar sobre o passarinho cantando de manhã? Por quê? E o mais importante, nós somos aqui exemplos do quanto a natureza por si só tem para nos ensinar enquanto comunicação. Né? Só a observação da natureza e dos ciclos, né? da própria condição das estações do ano. E ao mesmo tempo sendo atravessados pela linguagem, nós ainda não reconhecemos a linguagem como uma substância para que a gente realmente se aproprie dela. Então eu estou brincando sempre, né? Em sala de aula eu digo para os alunos, eu digo assim, parem de tentar ficar parecendo o tempo todo apenas sendo jovens, sejam elegantes com a linguagem, porque essa roupa linda vai passar, essa pele que vocês têm maravilhosa vai passar, mas o legado que a linguagem deixa não passa. Porque a linguagem, Gilmar, é essa perspectiva de olhar para as coisas de um jeito diferente. Por que a arte existe? Não é para mostrar para a gente que aquilo é colorido. É para a gente olhar e pensar, meu Deus, Van Gogh pintou as estrelas do jeito que só ele via. Sabe? É você ter a noção do que Da Vinci foi capaz de fazer, não a partir das instruções acadêmicas, mas a partir de um momento de sensibilidade. Então, se a gente não tiver uma repercussão de uma linguagem construída a partir do nosso ponto de vista, da nossa repercussão individual, vai ser muito difícil apreciar o que você diz, o que você vê. Sim. O sol nascendo para... Coisa mais linda, eu tive essa experiência quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, lá em Búzios, quando o sol se punha, as pessoas começavam a aplaudir. Eu fiquei muito emocionada com isso, porque eu acho que o pôr do sol, o nascer e o pôr do sol é um símbolo de que a gente está vivo. Que coisa mais maravilhosa. Como emociona, né? É uma coisa muito simples. É o óbvio que precisa ser dito, é o óbvio que precisa ser lembrado. O óbvio que precisa ser visto. E a felicidade é exatamente isso. É você
Poder ver o sol nascer, ver o sol. Tem coisa mais maravilhosa? É verdade. Então, assim, a natureza, como você Se fala, comunicando. né? E é uma linguagem universal. É. Então, é dessa linguagem universal que nós temos que nos nutrir. De que os ciclos nem sempre são perfeitos, mas que a gente tem capacidade de atravessá-los. Com certeza. Roberta, aliás, Heloísa, como que tu vês este tema da comunicação e relacionamento? Nossa, vendo a gente conversar sobre isso, me passou muitas... Compartilha com a gente um pouquinho. Eu acredito que é essencial a gente saber se comunicar. E primeiro se comunicar com a gente. Porque às vezes a gente tem a expectativa também que o outro entendeu o que a gente falou. Lá em casa, para diminuir o conflito de comunicação, a gente valida. O que tu entendeu que eu te falei? Legal. Né? Porque às vezes a gente combinou uma coisa no início do dia, chegou no final do dia, ou eu ou o meu companheiro, a gente ficou na expectativa que o outro fosse entregar o que a gente combinou. Não, mas não foi isso que eu entendi. Ah, pois é. Aí agora a gente valida. Às vezes a gente fala 1, 2, 3 vezes. E por que existe essa validação? Primeiro que a gente precisa se apropriar da linguagem, né? E segundo, às vezes, porque um tá na rede social, ou um tá atendendo o filho, não tá com a mente e a atenção focada. Focada. Daí eu acho que a comunicação é essencial em todos os sentidos. A não verbal, a verbal, a comunicação na natureza. O que a gente está sentindo. Ontem eu também estava muito angustiada. E agora, gente, eu não parei para pensar que eu também fiquei horas na rede social ontem. Né? E sem consciência, eu não tive essa consciência. Eu entrei num fluxo que aquilo me fez muito mal. Então eu vejo a comunicação como um aliado para que a gente possa se sentir melhor, né? E entender o que o outro está falando sem a expectativa de entrar no lugar do outro, né? Mas o que eu tô entendendo que tu está me falando é o que tu entendeu o que eu te falei? Eu vejo por essa performance. E assim, né? Essa questão das redes sociais, às vezes eu pego pesado aqui, assim, porque eu tenho um pouquinho de bronca, assim, com a rede social, né? Mas eu tô reconstruindo isso em mim, assim, porque, na verdade, eu peguei muita bronca da rede social, mas abuso mesmo. E eu, quando eu pego abuso, gente, eu sou danada. Tá? Depois que eu abusei de uma coisa, deu. Não tem jeito. Eu, para fechar ciclo, é assim, ó. Deu. Acabou. E aí, foi na época das eleições, não dessa, agora, para presidente, na anterior. Quando eu ainda tinha Facebook, eu ainda tenho, mas ele tá lá abandonado. Porque eu peguei assim um ranço, sabe? De tanta treta que deu naquele Facebook, principalmente Facebook, assim. Por causa, né, todo mundo defendendo as suas verdades, defendendo o seu lado, defendendo isso, e entrando em umas discussões loucas e tal. E ali eu disse, cara, isso aqui não é terreno para mim. Não é terreno para mim, isso aqui não é saudável. Tô fora, que ambiente não é saudável para mim, tô fora. E pulei fora e nunca mais voltei pro Facebook. Mas assim, eu estou tentando refazer isso porque tem muita coisa boa na internet. Tem. Né? Tem muita coisa boa nas redes sociais. Tem muita gente legal entregando conteúdo muito bom ali, né? A gente só tem que cuidar com o Saiba Mais. Onde você vai clicar no bendito do Saiba Mais, né? Então, assim, tem que ter um filtro. E aí, quando a gente fica muitas horas, e é feito para isso, Sim. né? Não, é feita para isso, a gente vai entrando num looping ali muito doido. Sim. Tu entra ali para ver uma coisa, quando tu vê, tu já tá em outra, né? Então, a gente tem que fazer esse filtro mesmo, assim, de como, quais as nossas intenções ali, né? O que a gente está buscando ali e ver o lado bom das redes sociais. Porque não adianta, né, Roberta, batendo o pé, querendo bancar a criancinha birrenta. Não adianta, a coisa está acontecendo ali. Não tem como. Sem dúvida. A resistência, ela não serve para nenhum espaço.
A questão é adequar aquilo que realmente é coerente. A gente precisa ser coerente e equilibrado. E para ser coerente e equilibrado, você precisa realmente definir qual é a função. Porque são ferramentas, nós não podemos deixar que ferramentas, Sim. instrumentos Sim. midiáticos dominem uma esfera de vida. Né? E isso vem toda uma questão filosófica da nossa subjetividade, de que fonte a gente bebe, onde nós estamos buscando. Não obstante, o Brasil é o segundo país com o maior índice de ansiedade do mundo. Sim. Não obstante, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais, 7 horas e 12 minutos por dia. Meu Deus. Então, vejam só, nós estamos caindo cada vez mais numa vala comum, onde nós temos que ter um discernimento. Mas para ter discernimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir espaço para o meu desenvolvimento crítico. Então, esse desenvolvimento crítico ele se faz assim, a partir de uma reflexão. Aí está a importância. O autoconhecimento. O autoconhecimento e, principalmente, por uma sensibilidade de fazer as pazes com o tempo, Jomara. A gente tem que fazer as pazes com o tempo. Tudo que é instantâneo, é rápido demais, está simplesmente atropelando o nosso processo de vida. Então, há um tempo para que as coisas aconteçam, no sentido de que há uma organização. Então, essa instantaneidade, muitas vezes, ela acaba não trazendo a profundidade de um conhecimento que é necessário. E o conhecimento ele serve para quê? Para libertar as pessoas das suas bolhas, para me tirar daquilo que eu acreditava que era uma verdade que servia para todos. O que eu estou falando aqui talvez não sirva para as pessoas e não seja uma verdade absoluta, mas faz parte de um processo de desenvolvimento que vem há muito tempo e não é baseado no que eu acho, é baseado em estudos, em pesquisas. E isso é o que a gente vai proferindo aí a partir da vida. Não sou eu, Roberta, lá da minha toca, que vou desenvolver algo, entendeu? Porque a gente precisa ter bom senso e coerência. Então, quando a gente fura essa bolha e você olha para os lados, você fala, gente, eu sou muito pequeno diante da infinidade de coisas que eu preciso saber. E aí você vê, ó, eu sou uma parte desse universo, é possível. É possível. E ninguém passa por lugar nenhum sem aprender alguma coisa. Olha a quantidade de coisas que nós aprendemos aqui hoje, né, Elô? Então, assim, nós estamos aqui para nos ajudar. Só que nós só vamos conseguir entender isso quando nós tivermos uma humildade cultural de perceber que o que eu falo, o que eu faço não é supremacia. A minha visão de mundo é apenas uma pequena parte. Então, o que a rede social está postando, está nos mostrando é um recorte ínfimo da vida real. Vida real que vale é a vida ordinária. Né? É o levantar, é a dificuldade, é isso que vale. E aí eu estava aqui pensando, né, o quanto tu falaste antes das pessoas se comunicando com a inteligência artificial, né? Eu percebo, assim, principalmente entre as mulheres, né, essa carência de encontros assim como a Intef proporciona, né? Com esse movimento tão lindo que começou. Porque eu falei outro dia para uma pessoa assim, me vulnerabilizei, né? Porque estou disposta a isso, não tem problema nenhum. Aliás, faço isso todo dia aqui, né, minha gente? Então, estou bem tranquila nesse terreno aí. Eu disse para ela assim, eu tô precisando conversar. Eu converso muito aqui, né, na parte da manhã, né? Eu tenho muitas trocas aqui todas as manhãs e tal. Mas eu tava me sentindo assim, não sei se é porque eu venho aí de um tempo assim que eu realmente mergulhei num processo de autoconhecimento assim bastante dedicado da minha parte, mas é como se agora eu estivesse voltando, sabe, saindo da caverna. E eu disse para ela assim, eu preciso conversar, eu tô indo aí que eu preciso conversar. Eu disse para minha amiga, ela disse, vem. E para mim, eu disse, gente, que doideira isso, né? Porque a gente vai ficando muito naquele mundinho ali. Então, assim, eu percebo, conversando com outras pessoas, que esse contato presencial, que esses encontros, que essas trocas, né, são extremamente enriquecedores e importantes, sabe? Uma coisa é você, por exemplo, vamos pegar ali, nosso próximo encontro terão 20 pessoas. Se a gente fizer online,
uma videochamada, como a gente fazia na pandemia, né? Eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia as vezes, a gente ria muito, se divertia muito para tentar, né, passar a pira ali que a gente estava vivendo, mas não é a mesma coisa. Não é. A gente está precisando disso. É terapêutico. Terapêutico, minha gente. E de graça. Viu? De graça. Se tiver alguém... mas... Não tem problema, minha gente. Intef não paga nada, tá? Não paga nada para fazer parte do grupo. É claro que os encontros talvez vão... O nosso próximo encontro agora vai ser lá no Café Buenos Aires, maravilhoso, né? E aí, claro, né? Cada um ali vai ter sua despesa. Mas para fazer parte do grupo, não paga nada. Então, nós vamos agora retomar aqui as informações sobre a Intef, tá? Para você, mulher que nos ouviu até agora, se ouviu só um pouquinho, pegou aí, tá ligando a TV agora, não sabe o que está acontecendo, a gente vai retomar todas as informações aí para que você também possa participar e se beneficiar. A Roberta é a pessoa convidada para conduzir esse encontro, nosso próximo encontro, que vai ser essa semana, onde ela vai trazer justamente esse tema da comunicação e relacionamento para as mulheres que estarão ali presentes. A Gisele Nunes está aqui, parabéns, Jamara, por abrir espaço para temas tão importantes e profundos para todos. Estará lá, Gisele, né? Maravilhosa, também faz parte da Intef. Eu não conhecia a Gisele e conversamos um pouco naquele dia, um encanto de pessoa. Roberta, especificamente para a Intef, o que tu vais levar assim como o tema é esse, né? Mas a mensagem nesse nosso encontro. O foco principal é o desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, para que a gente desenvolva também essa percepção de escuta. Tá. Como é que a gente pode realmente estar presente no momento em que nós nos aproximamos e recebemos as pessoas? Porque quando nós fazemos isso, nós também estamos aprendendo qual é o limite de separar o que é do outro, o que é nosso. Isso é muito importante. E algo que eu acho fundamental que nós vamos fazer lá é tentar identificar onde nós estamos. Qual é o lugar de tempo, de espaço em que nós estamos, para que a gente realmente possa reconfigurar esse contexto de comunicação. Porque cada um está atravessando um período, cada um passa por um desafio, mas no tempo onde nós nos encontramos de idade, de trajetória, isso também é um diferencial. Então, a comunicação, ela perpassa, porque ela é transversal, todas as habilidades e todas as experiências, né? E a neurociência traz todo momento isso pra gente. Quando nós estamos desenvolvendo algo que realmente traz para nós um nível de satisfação, nosso processo cognitivo se renova. Então, você falou ali sobre escrever à mão. Escrever à mão é um excelente exercício para desenvolvimento cognitivo. Se a gente escrevesse uma carta por dia, nós estaríamos potencializando o nosso cérebro de uma forma incrível. Novas sinapses nascem no cérebro, os neurônios se conectam quando a gente escreve. É muito importante. Então, o óbvio, mais uma vez, precisa ser dito, e nós precisamos revisitar alguns lugares que ficaram esquecidos. Reorganizar a nossa mente, reestruturar também a etimologia das palavras, Jamara. A gente falou tanto das palavras. Ah, é verdade. Que importância. Eu adoro etimologia. Que importância da gente... Assim, o que é a comunicação na questão do latim? Comunicar é partilhar algo. Comunicar é partilhar algo. Então, quando a gente vai lá na raiz etimológica das palavras, a gente começa a prestar atenção e o cuidado começa a ser ainda mais intenso. Opa, eu sei que a intencionalidade, ela vem a partir de um zelo. Então, isso também é a constituição da linguagem. Então, nós vamos trabalhar de uma forma muito interativa, vou trazer bastante essa questão do olhar para a nossa experiência como seres pensantes, acima de tudo, mas para que a gente possa olhar a comunicação como algo transversal. Muito bom, olha aí, estaremos lá. Então, você aí de casa, que ainda, né, de repente não sabia da Intef e tal, tem a oportunidade agora de fazer parte desse grupo maravilhoso também, tá?
A ideia é um encontro por mês, né, Isso, um Heloísa? encontro por mês. Uhum. E cada encontro a gente vai trazer um tema relacionado ao autoconhecimento, saúde mental. Esse mês vai ser esse, o outro a gente não vai contar ainda, vamos deixar. Mas a gente já tem planejado. Essas coordenadoras estão a mil. Gente, sigam lá, somos.intef, tá? Intef é de inteligência emocional feminina, né? Isso. Tá? Sigam lá a página do Instagram. Lá na bio está o link para entrar no grupo do WhatsApp, tá? Simples assim, só entra lá. Vai ter oportunidade de conhecer um monte de gente legal. Se você tá, de repente, num momento de vida, numa transição, tá entrando na menopausa, eu sei que é dureza, minha gente. Estamos juntos. Sei lá, né? Tem tantos momentos aí. Acabou, de repente, de passar por um divórcio, alguma coisa. Tá, sabe, precisando daquela força mesmo. Né? É um momento de troca, uma oportunidade incrível, tá? Então, entra no grupo, dá um passinho. É um passinho, né? É um passinho cada vez, tá? Entra no grupo, vai ali acompanhando, vai se sentindo confortável, de repente no próximo encontro você esteja lá, tá? Não tem critério, não tem, certo? Só permita-se, né? Porque às vezes a gente também Precisa abrir as portas. monte de, mas o filho, o marido, dá jeito para tudo, minha gente, tá? Para tudo, quando a gente quer, tem que se priorizar um pouco, né? Percebo isso muito, assim, né? Uma falta de se priorizar. Vejo isso nas mulheres, assim, né? E então as oportunidades estão aí. Então o caminho é esse, né, Heloísa? Isso Entrar mesmo. no Instagram. Entra no Instagram, vai ter o link da nossa comunidade no WhatsApp. É só entrar e acompanhar. A gente vai passando as informações por ali, dos encontros, do tema. Muito bom. Está aí o convite. Nosso próximo encontro será esta semana, será lá no Café Buenos Aires, mas como eu disse, só terão 20 vagas, né, que provavelmente já serão preenchidas rapidamente, já pelo grupo que tem ali. Quantos tem ali já, Heloísa? Tem noção? Acho que tem mais de 40 mulheres já. Já, tem bastante, né? Aham. E a ideia é essa, porque não, assim, o que eu achei muito legal na INTEF também, na proposta, né? Você não é obrigado a nada, não é obrigado a participar de todos os encontros, não é um compromisso, não é... Tem já o núcleo ali de coordenação, né? Então, gente, é só ir. Só ir se beneficiar. Como pode melhorar, né, gente? Como pode ser melhor, mais fácil e mais divertido. Então, é só isso. Daí também é com cada um. Isso. Né? Não dá para ficar também pegando na mão e puxando, porque eu sou dessas, né, gente? Eu não sou muito de pegar na mão, não. A gente, né? Eu trago as pessoas aqui, gente. Eu trago as oportunidades, né? E é com cada um. Eu agarrei a minha, porque, como eu disse lá no início, para mim, o dia que veio, eu disse, opa, senti um negócio, um trem bom aqui dentro, então, bora lá, tá muito nesse sentido, porque o corpo fala, né? Muito. Os sinais, né? A gente tem que Nossa, estar como atento, fala né? o corpo, né? Gente, tem algum livro que tu indicaria sobre... Tem vários livros que falam sobre comunicação não verbal, comunicação corporal, tem uma lista, depois eu posso até disponibilizar. Ai, legal. Mas principalmente para trabalhar essa forma argumentativa de se portar diante do outro. Então, assim, qual é a relação do corpo quando a gente sente aquele frio na barriga, né? Então, isso tudo, o corpo fala, é um livro muito interessante. O corpo fala da Cristina Cairo, né? É muito bom. Esse Ela é ótima. é um fenômeno, esse livro, né? Um conceito muito interessante. Inclusive para a gente trazer no trabalho, no dia a dia e nas nossas relações, né? Por exemplo, como eu falei, a minha filha sabe que eu tô falando quando levanta a sobrancelha, né? A gente vai conhecendo aí os caminhos. Roberta, hoje tu atuas onde? Hoje nós temos uma empresa de desenvolvimento de habilidades em comunicação, Empatize-me,
e trabalho extremamente focada com o desenvolvimento da comunicação empática. Então, essa comunicação que realmente atende desde público do varejo, enfim, até condições muito mais específicas da saúde, principalmente, que é o atendimento ao paciente, direito do paciente, a questão do atendimento com comunicação mais difícil, que são... Aí nós temos acompanhamento também de um médico geriatra que trabalha com cuidados paliativos. É uma equipe. Por exemplo, como eu vou dar a notícia para um paciente, para uma pessoa que está... Vou dar um diagnóstico ali. Exatamente. Aí nós temos um médico, ele é diretor do Hospital São Lucas da PUC, o Lucas, e ele trabalha conosco nessa parceria. Que é esse desenvolvimento da comunicação de más notícias, é um protocolo internacional. Então, nós fazemos também treinamentos junto às universidades, com os cursos de graduação em medicina, pós-graduação. Olha só. Porque isso também, hoje, com a questão dos cuidados paliativos, a partir de 2021, uma lei instituiu que a comunicação de más notícias, esse protocolo que é o SPIKES, conhecido, né, internacionalmente, fosse instituído, mas nem todas ainda estão adaptadas. Então, nós temos feito um movimento muito interessante para trazer isso, porque é dignidade. Sim. É dignidade. É verdade. Muito interessante. E a tua empresa fica localizada aqui? Fala um pouco, Empatize-me. Empatize-me, então, é um laboratório de práticas em comunicação. Nós atuamos no Rio Grande do Sul. Aqui, agora, em fevereiro, vou para São Paulo, também no Seminário de Tecnologias Avançadas em Saúde. Mas nós temos muitas parcerias, principalmente com o desenvolvimento de habilidades em comunicação com outros nichos. Então, trabalhei muito com os professores, de 2017 até ano passado, fizemos um trabalho também junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, desenvolvemos um projeto que se chama Visão Zero, que é um projeto junto com o Instituto de Governança do Câncer para a erradicação do HPV. Uau! E aí até deixo para vocês, o site é Visão Zero, lá nós desenvolvemos um trabalho de letramento em saúde, que é esse letramento que faz com que informações científicas cheguem à população de uma forma muito clara. Tá. Que aí vem meu lado de pesquisa. Em 2019 e 2020, eu participei de uma seleção na Universidade de Lisboa e entre 30 candidatos fui a única da comunicação selecionada. E aí nós desenvolvemos um projeto para o Hospital de Pediatria de Lisboa de letramento em saúde. O que é o letramento em saúde? É quando você recebe aquela informação e você tem capacidade de interpretar, utilizar e aplicar. Desde a questão de bulas, nós trabalhamos então muito com idosos que recebem lá suas bulas. Olha, tem que tomar remédio de 8 em 8 horas. Ele toma o remédio sem saber exatamente como é que faz. A gente precisa instruir esse paciente, porque o letramento em saúde, ele analisa o contexto de quem recebe a informação. E aí, em paralelo com o letramento em saúde, entra também essa questão do letramento emocional, essa legenda estrutural daquilo que a gente vê no dia a dia. Então, são trabalhos muito complexos, de uma amplitude. Esse do Visão Zero, nós ficamos o ano inteiro, trabalhamos presencialmente também na formação de professores, pais, alunos, equipe de saúde do bairro Restinga, em Porto Alegre. Um trabalho extremamente delicado e que nos rendeu aí uma bagagem para a vida. Tinha que, não sei se tem, deve ter, não sei, mas me ocorreu que tu falaste de bula, eu lembrei dos rótulos também, né? Exatamente, exatamente. É a necessidade, a gente tem né? que aprender a ler rótulos, Sim, isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça, gente. A gente é muito enganado. Muito. Então, assim, esse letramento em saúde, ele tem o propósito exatamente disso. De fazer com que a pessoa leiga, ela consiga decifrar aquilo que parece um absurdo. Porque hoje nós temos uma pesquisa, Jomara, que 93% dos pacientes saem dos consultórios médicos com muitas dúvidas, que tiveram muita dificuldade de perguntar. Nós trabalhamos também com a equipe da saúde, com os médicos. Em São Paulo a gente fez um projeto para as UBSs, que é realmente aproximar o médico do paciente com outra postura. A gente chega às vezes até... Já aconteceu com vocês, gente? Comigo já aconteceu. Eu nem vou no médico, porque assim, nem vai me falar nada, entendeu? Não vai me explicar nada. Não vou entender. Não vou entender nada, só vai me dar um anti-inflamatório, sabe? A gente até cansa. Exato. E o letramento em saúde, ele faz com que a gente repense também essa relação médico-paciente. Porque é igual pediatra, né? Tudo é virose, né? As mães já estão, né? Eu vou levar virose, né? Tudo é virose, tudo é virose. Mas e aí? Se não for, né?
Porque a dificuldade, quando não se entende, se o médico não vai conseguir trazer essa clareza, o paciente vai para o Google. E Exato. aí você recebe um diagnóstico, o diagnóstico aí não tá vai bem para explicado. automedicação. Exato. Então isso gera também dentro... É um problema imenso. E acaba trazendo problemas. É uma cadeia de exatamente. problemas, né? Então, o letramento em saúde em países mais desenvolvidos já está, Health Literacy já está muito mais evoluído. Eu faço parte do Observatório do Direito do Paciente da UNB de Brasília. Então, lá já tem muitos estudos, muitas pesquisas. Dou aula também no Instituto Brasileiro de Saúde do Paciente, Direito do Paciente, que é voltado para o direito do paciente, trabalho comunicação e letramento. Porque devagarinho a gente vai plantando sementes. Essa é a terceira turma do Instituto Brasileiro em pós-graduação. E a gente está tendo um resultado maravilhoso. Porque é espalhar, a gente tem que plantar, né, devagarinho. Quando eu comecei a estudar o letramento de saúde, era algo assim tão difícil, que quando eu caí lá na Universidade de Lisboa, eu falei, gente, que loucura é essa? Tanto que foi por causa desse grupo que eu conheci o Rebraus, que é a Rede Brasileira de Letramento, que eu nem conhecia. Eu tive que conhecer a Sociedade Portuguesa de Letramento em Saúde para chegar aqui onde eu estou hoje. Então, mais uma coisa, né? As portas, às vezes, fecham para que a gente bata em outras. Isso é importante para a gente entender. Que às vezes a gente fica insistindo muito, mas a gente precisa abrir um pouquinho de espaço. Quem sabe, né, dar um passinho para trás, porque as coisas vão acontecendo. O que é nosso chega. Talvez demore, mas chega. É isso aí. Ai, gente, fantástico, adorei. Acho que podia vir aqui um dia pra gente falar só desse letramento de saúde, que eu achei muito interessante. E eu acho super importante, porque faz tempo que a gente vem batendo na porta aí da saúde pública, vou te dizer. Vamos agendar, sim, acho bem importante, né? Porque é quase dizer como se a gente fosse ignorante, né? Exato. Nós tivemos agora um surto de coqueluche, até eu escrevo para o portal Ingeplus, fiz uma matéria sobre isso. Onde é que está o nosso olhar quando a população nega a questão de vacinar o seu filho está lá quase morrendo de coqueluche, uma doença que estava erradicada. Então, assim, quem quiser acompanhar, tá lá no portal Ingeplus, eu escrevo a importância do letramento de saúde para resgatar essas pessoas e mostrar para elas que, poxa, é uma escolha. Você não quer por você, escolha por aquela geração que está vindo. A poliomielite, essa doença erradicada, voltando para o Brasil. Então, como é que a gente vai permitir que uma geração passe por algo que a gente já não via mais desde 1989? Então, a gente precisa revisitar a história. A gente precisa... Tanta informação, com tanta rede social, né? Mas a gente fica lá 1 hora na rede social futricando a vida alheia. É isso aí. Né? E não leva o filho para vacinar. É claro que a gente está, né? É uma condição que a gente entende, mas não tem explicação para isso, né, Roberto? Sabe que nesse projeto do Visão Zero nós criamos cartilhas com mais de 1.800 atividades para os professores implementar em sala de aula. Fizemos treinamento com pais, com alunos. E sabe o que a gente mais observou? As pessoas, quando têm medo, elas não vão para frente. E o que vai fazer com que o medo se extingua? Conhecimento. É só o conhecimento o verdadeiro antídoto do medo. Então, assim, se eu não conhecer profundamente, eu não vou confiar. Mas eu preciso confiar em fontes que realmente me mostrem o que vai acontecer de uma forma segura. E o letramento de saúde é isso. Adorei. Nós vamos trazer esse tema aqui. Vamos marcar com a Roberta uma próxima vinda aqui para a gente falar só isso. Eu acho que é de bastante interesse aí de todos. Até isso contribui, acredito eu, né, Roberto, para que as pessoas evitem, né, essa consulta ao Google, né? Muito. Isso faz, Quem nunca, né, minha gente? Muito. Quem nunca pegou lá o resultado dos seus exames foi lá no Google? Quem nunca... saiu uma coisinha, foi lá, estou com dor, vai lá na farmácia, né? Porque sempre todo mundo tem um amigo farmacêutico, né? Brasileiro. Somos, né, minha gente? Pois é. Mas precisamos sair, né, dessa condição, né? E eu volto mais uma vez a falar a mesma coisa, a questão do rótulo. Porque às vezes a gente acha que, nossa, estou comprando um alimento, né? Saudável, sem açúcar. Algumas coisinhas a gente está aprendendo, né? Então eu já sou um pouco mais criteriosa agora, já estou ficando top em ler rótulo. A gente tem que aprender, né? Tem que aprender. Muito bem. Somos Intef, tá? Vai lá, siga lá no Instagram, faça parte, só mulheres, hein? Tá? Os homens se beneficiam depois, né?
Que a mulher fica verdade. bem feliz, bem livre, bem alegre, né? Então, toda a família se beneficia. Isso. Não é verdade? Muito bem. Façam, então, com ciúme, façam um grupo aí para vocês, né? Somos inteligência emocional masculina. Façam o grupo de vocês. Muito bem. Um beijo aí para quem está nos acompanhando. Que eu ia comentar aqui, tinha um comentário, agora eu perdi. Bem, é isso. Meninas, quero agradecer muito a vinda de vocês, né? E estamos aí sempre à disposição para a gente Obrigada. trazer sempre bons temas assim no programa. Começamos aí a semana muitíssimo bem. Berta, parabéns, obrigada. Vamos agendar a tua volta, Obrigada. tá bom? Foi um prazer. Obrigada pelo espaço. Heloísa, assim que botar, não sei se botaram a lista lá, ó, tu não deixa meu nome de fora, pelo amor de Deus. Não, acho que ainda não. Não, ainda não foi Então tá colocada. bom. Muito bem.